Olá, logístico, olá, logística, bem-vindo ao nosso Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, produtor de conteúdo, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia desse papo de logística é sempre trazer algum tema interessante, importante sobre a logística, sobre gestão, transporte, armazenagem, algum tema referente ao universo da logística, para que a gente possa discutir aqui, trazendo informações, trazendo opiniões, experiências. Então eu já deixo o convite a você para que deixe aí o seu comentário no nosso vídeo. E se você gostar do vídeo, dá um like, assina nosso canal, ativa o lembrete para que você então possa ficar ciente de tudo aquilo que é publicado aqui no canal Logística Sem Mistérios. Eu hoje peço desculpas a vocês, eu estou um pouco rouco, em função de uma gripe, mas a gente vai conseguir fazer aí o nosso papo de logística. E nós começamos hoje uma série sobre gestão de transportes. A gente vai nesse papo de logística dessa semana abordar os desafios do transporte ferroviário no Brasil. E a partir dessa semana, então, nós vamos a cada semana trazer um modal diferente e falar um pouco sobre a estrutura, sobre custos, sobre os benefícios, sobre os desafios, a história, enfim, trazer uma série de informações sobre esse modal. Hoje a gente começa falando sobre os desafios do transporte ferroviário no Brasil. Vamos começar? O transporte ferroviário ele teve origem no Brasil em 1854, quando Dom Pedro II inaugurou a primeira ferrovia brasileira. Essa ferrovia ela ligava o porto de Mauá a Fragoso, aqui no Rio de Janeiro, e até hoje quem cruza ali a Rio Teresópolis, uma estrada bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro, a gente passa pelo trecho onde essa ferrovia, que já está desativada naturalmente, ela cruza essa rodovia, inclusive tem uma placa lá informando que naquele local cruza a primeira ferrovia do Brasil. Depois, com o passar dos anos e com alguns incentivos, essa malha ferroviária ela foi começando a crescer. Essa primeira ferrovia tinha apenas 14 quilômetros de extensão. E ela começou a se desenvolver, as ferrovias começaram a se desenvolver com o objetivo de facilitar o escoamento da produção agrícola e da mineração. Houve uma série de investimentos, principalmente investimentos ingleses, e essas ferrovias, então essa malha começou a crescer. Durante os primeiros anos do século XX, começou um processo de transferência das ferrovias para o governo federal. E isso acabou culminando com o governo Juscelino Kubitschek com a criação da Rede Ferroviária Federal, a RFFSA. Essa empresa ficou com a gestão de toda essa malha ferroviária do país, essas ferrovias que haviam sido transferidas para o governo federal. No final do século XX, houve um processo contrário. Houve, então, um plano de desestatização. E essas ferrovias, então, elas passaram para o setor privado. Hoje, a gente tem uma série de concessões a empresas privadas. São 13 empresas privadas que operam a malha ferroviária brasileira. Essas empresas privadas, elas hoje operam aproximadamente 30 mil quilômetros de rede de malha ferroviária e isso é responsável por aproximadamente 21% do transporte de cargas no país. Além dessas empresas, existem também algumas outras operadoras que operam linhas de transporte de passageiros, como o metrô, como a Companhia Brasileira de Transporte Urbano. Essas empresas, então, elas têm juntas aproximadamente 1.400 quilômetros de ferrovia, o que dá um total aí de 31 mil, mais ou menos, quilômetros de ferrovias no Brasil. Essa malha ferroviária, ela ainda é pequena se nós considerarmos, por exemplo, a extensão territorial do país, Então, como foi comentado, nós temos hoje as ferrovias responsáveis por aproximadamente
21% do transporte de carga no país, sendo que a gente tem alguns outros países onde a gente encontra mais de 50% do transporte de carga sendo realizado por ferrovias. Então isso mostra a deficiência que a gente ainda tem no Brasil em relação ao transporte ferroviário. Isso também foi muito devido ao governo Juscelino Kubitschek, o mesmo que criou a Rede Ferroviária Federal, mas ele acabou expandindo, a interiorização do país através da construção de rodovias e não de ferrovias. E isso acabou fazendo com que, então, você tivesse uma malha rodoviária muito maior e as ferrovias acabaram tendo uma participação menor. Mais recentemente, através de alguns programas de estímulo, o governo federal tem procurado incentivar a que empresas construam essas ferrovias e possam ampliar essa rede ferroviária brasileira. Mas esse ainda é um programa que não conseguiu trazer aquele resultado desejado em relação a uma malha ferroviária capaz de atender um maior volume de cargas no país, um transporte de maior volume de cargas no país. Em relação às cargas, as principais cargas transportadas são os minérios, são adubos e fertilizantes, combustíveis derivados de petróleo e o açúcar. Mas além deles, tem uma série de outros produtos que são transportados através das ferrovias. E para isso a gente tem uma série de diferentes vagões, porque uma das vantagens que a gente vai comentar mais adiante é que um comboio ferroviário você consegue transportar, melhor dizendo, diferentes tipos de carga utilizando diferentes vagões. Então, por exemplo, a gente tem os chamados vagões fechados, que são vagões mais adequados, por exemplo, para cargas que possam sofrer algum tipo de influência do tempo, intempéries, chuvas, ventos. Então, esses vagões eles são fechados, eles são cobertos, com teto, portas, a carga fica completamente isolada do meio ambiente. Por outro lado, a gente tem os chamados vagões gôndola, e aí nesse caso é exatamente o contrário, ele já é adequado e ele é muito utilizado, é um dos mais utilizados, porque são cargas que não sofrem influência das intempéries. Então, na verdade, esses vagões gôndola, eles são vagões que têm apenas as laterais e não tem teto, a carga ela fica exposta ao ambiente. Para o transporte de carga viva, são utilizados os vagões tipo gaiola. Esses vagões eles já são abertos exatamente para que possa permitir a entrada do oxigênio e dessa forma, então, a carga que está sendo transportada, que pode ser, por exemplo, cavalos, bois, vacas, eles não sofram por falta de oxigênio. Então ali os vagões eles são abertos exatamente para que você possa ter a oxigenação necessária para esses animais. Já os produtos perecíveis, principalmente aqueles que sofrem influência da temperatura e que podem ter a sua qualidade e suas características degradadas pela temperatura, eles são normalmente transportados em vagões frigoríficos. E esses vagões frigoríficos, então, eles têm um sistema de controle de temperatura, eles têm revestimentos refratários, que garantem a estanqueidade dessa temperatura dentro do vagão, e com isso você consegue então transportar esses produtos, por exemplo, carnes, frutas, que podem sofrer algum tipo de impacto pela temperatura. Os produtos líquidos, principalmente os combustíveis, já são transportados em vagões tanque. Esses vagões tanque eles têm um formato cilíndrico, que é o formato mais adequado para evitar que você tenha a pressurização da carga, e aí você consegue transportar esses produtos líquidos inflamáveis de uma forma mais segura. Quando a carga tem um formato diferenciado, por exemplo, toras de madeira, equipamentos industriais, você pode utilizar o vagão chamado de vagão plataforma, que na realidade é uma plataforma sob trilhos, E ali você então acondiciona bobinas, por exemplo, de aço, as toras, equipamentos industriais que têm formatos diferenciados e que dessa forma fica difícil de serem transportados nos outros vagões.
E eu citaria ainda os vagões chamados de vagões Hopper, que são vagões que têm um formato de funil. Isso facilita, por exemplo, o escoamento do produto que está sendo carregado pelo fundo do vagão, né? Então percebam que cada vagão ele tem uma característica diferente. Esses diferentes tipos de vagões eles se adequam ao transporte de diferentes tipos de carga. E como eu comentei, você pode ter numa mesma viagem, no mesmo trem, né, no mesmo comboio, diferentes tipos de vagões. E isso facilita a logística dessa distribuição de produtos, né? Se eu tenho que levar um produto sólido e um produto líquido, por exemplo, eu posso usar o vagão tanque para um produto líquido e posso usar ou o vagão tipo gôndola ou o próprio vagão tipo hopper para carregar o produto sólido numa mesma viagem, facilitando então essa logística de movimentação dos produtos. Em relação à estrutura de custo do transporte ferroviário, nós podemos dizer que ele apresenta um custo fixo elevado, esse custo fixo principalmente relacionado com as instalações da malha ferroviária e dos terminais que são necessários para a operação do trem, né? Você precisa ter estações terminais para carregamento e para descarga dos produtos, então esse representa um custo fixo mais elevado, e o custo variável ele é mais baixo. O custo variável normalmente associado à mão de obra, a consumo de combustível e de energia para a movimentação dos comboios, né? Agora, como você consegue transportar uma grande quantidade de produtos numa mesma viagem, você acaba diluindo esse custo fixo. Então, exatamente uma das vantagens é essa diluição do custo fixo, fazendo com que você tenha um custo unitário menor pela grande quantidade de produto que você consegue transportar através das viagens ferroviárias. Os últimos dados que a gente dispõe em relação aos investimentos, né, nessa infraestrutura são de 2016, onde a gente identificou que aproximadamente 3,6 bilhões de reais foram investidos pelas concessionárias na infraestrutura. Desse total, cerca de 33,8% foi investimento em infraestrutura e aproximadamente 23% foram investimentos em veículos, né, locomotivas e vagões. Então a gente observa, né, que desse total de investimento feito, mais de 50% estava relacionado com infraestrutura e veículos, né, que, como eu comentei, são os maiores custos na implantação das ferrovias. Bom, entre os benefícios do transporte ferroviário, nós podemos citar, né, como principal benefício a possibilidade de transportar uma grande quantidade de carga, né? Você tem comboios com vários vagões e isso permite um transporte de uma grande quantidade de cargas e, além de uma grande quantidade, né, de um grande volume de cargas, você também consegue transportar diferentes tipos de carga. E isso é uma grande vantagem, porque facilita a que você possa ter todo um planejamento para distribuição de produtos ao longo dessa ferrovia. Uma outra vantagem que a gente pode citar é a maior eficiência energética, né, com uma menor emissão de poluentes, o que faz com que esse modal de transporte seja interessante quando comparado, por exemplo, a outros modais como o rodoviário, que tem um consumo energético muito maior, né, um consumo de combustíveis muito maior, exatamente pelo fato de que você tem ali um transporte mais pulverizado, ao contrário do ferroviário, onde você tem a possibilidade de transportar várias cargas dentro de uma mesma viagem. E um último fator que eu consideraria também como uma vantagem é a segurança do transporte. Por mais que ele possa estar sujeito a algumas ocorrências, né, de roubo ou até mesmo de acidentes, esse percentual de ocorrências, quando comparado, por exemplo, ao modal rodoviário, que é aquele com que você mais competiria, vamos dizer assim, né, com que o ferroviário mais competiria, você tem em relação ao rodoviário uma menor incidência dessas ocorrências, fazendo com que ele seja considerado um transporte mais seguro, apesar de ter também, como eu comentei, as suas ocorrências, né? Mas quando comparado ao rodoviário,
ele é mais seguro sim. Em relação aos desafios, o maior desafio já foi comentado aqui e está relacionado com a infraestrutura ferroviária, né? Realmente essa infraestrutura ela é pequena, por mais que se venha desenvolvendo, mas ela ainda é pequena, e o que faz com que muitas empresas tenham a preferência pelo transporte rodoviário, pela facilidade que esse transporte rodoviário tem em relação ao ferroviário, né? Pelo fato de que você tem ali uma quantidade muito maior de estradas disponíveis quando comparada à malha ferroviária do Brasil, né? Que ela é mais concentrada e você tem regiões, por exemplo, que não são atendidas por esse modal ferroviário. Ainda em relação à infraestrutura, a gente pode dizer também que a falta de manutenção, ou a baixa manutenção, melhor dizendo, ela acaba sendo um problema na medida em que isso pode trazer ocorrências como descarrilhamento de trens, né? Isso acaba sendo também um fator que prejudica, vamos dizer assim, né? E que se torna um desafio para o transporte ferroviário, não apenas o desenvolvimento de novas ferrovias, mas também a manutenção das atuais. E uma outra questão também importante é que essas ferrovias, né, elas apresentam diferenças entre si, principalmente em relação à bitola, né, que é o tamanho, o espaço entre os trilhos, o que faz com que muitas vezes a conexão entre essas malhas seja dificultada, porque na verdade você tem que interromper num determinado trecho para que você possa fazer então um transbordo para uma outra composição que vai conseguir continuar a operação nessa outra malha ferroviária. Então, essas diferenças entre bitolas, elas acabam dificultando a conexão entre as diferentes malhas ferroviárias brasileiras. Eu citaria também uma outra questão que é importante, que está relacionada com a velocidade desse transporte, né? O transporte ferroviário ele tem uma velocidade baixa, para vocês terem uma ideia, a média, né, de velocidade varia de 11 a 50 km por hora, então é uma velocidade baixa, o que acaba impactando, por exemplo, os tempos, né, de transporte, né? O que faz com que, por exemplo, para alguns produtos, né, onde você tem uma necessidade de uma velocidade maior na distribuição, esse modal ele acabe não sendo interessante e faz com que as empresas optem então por outros modais. Então essa questão da velocidade, que é questão inerente ao próprio sistema, né, a própria estrutura, né, do trem, né, da velocidade do locomotiva, da quantidade de vagões que ela consegue puxar, isso faz com que essa velocidade sendo baixa acabe sendo também um fator negativo, algo que precisa ser desenvolvido, né, um desafio a ser vencido para que dê uma competitividade maior a esse modal ferroviário em relação ao transporte das cargas no Brasil. Então, para vencer esses desafios, não há outro caminho que não seja o desenvolvimento de uma infraestrutura adequada. O governo federal, através de um programa de incentivos, tem buscado, como eu já comentei, fazer com que algumas empresas se sintam estimuladas a investir, né, a construir novas ferrovias, a implantar novos sistemas, mas esse é um processo lento. Uma ferrovia não é algo que se você consiga implantar de uma hora para outra. Então, para que esse modal consiga ter uma quantidade de malha adequada para atender a toda a necessidade do país, ainda vai levar muito tempo, né? E por isso, então, esse modal ele ainda acaba sofrendo uma série de impactos em relação à seleção, né, a sua seleção para transporte de cargas por algumas empresas. Então, é o investimento que é necessário, é investir em manutenção, é investir em novos veículos, né, novas locomotivas, vagões, para que permita, então, uma expansão do transporte de carga através do modal ferroviário no Brasil. Eu queria então ouvir agora a sua opinião a respeito desse assunto. O que você acha sobre quais são os maiores desafios do transporte ferroviário no Brasil, né? Que você coloque aí a sua opinião, a sua experiência nesse assunto.
Deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo. É muito importante que você participe, colocando a sua opinião, falando se gostou do tema, se não gostou, colocando o que você pensa sobre esse assunto, para que através então dessas colocações a gente consiga promover aqui um pequeno debate acerca do assunto, né? Se você gostou do vídeo, eu peço que você também dê um like, isso facilita e ajuda na divulgação. Se ainda não assinou o nosso canal, te convido a assinar e ativar o lembrete. Mais uma vez eu quero pedir desculpas por essa voz rouca, mas eu quis de qualquer forma gravar esse vídeo porque é o compromisso de toda semana estar aqui trazendo alguma informação e mal ou bem a gente consegue se comunicar mesmo com a voz um pouco falhando de vez em quando. Agradeço muito a atenção de você. Na próxima semana a gente vai trazer um novo assunto dentro dessa série de gestão de transporte no Brasil. E eu fico aguardando aí o seu comentário e a sua participação. Uma boa semana e até a próxima.